Eu sou a Islan e tenho uma história para contar para vocês. É uma história sobre meu avô, meu bisavô. Minha avó contava que meu bisavô, ele tinha lutado com um lobisomem. E a gente sempre gostava de ouvir essas histórias dela, né? E essa é uma delas que eu vou contar. Vou contar muito mais depois, bem mais depois. Mas essa será a primeira. E a história é: meu avô lutou com o lobisomem. E é o seguinte, o... isso é há muito tempo atrás, meu avô morava na roça, numa fazenda, e lá tinha assim, o que? Tinha alambique, essas coisas. Mas ele trabalhava com isso na época. Mas ele tinha um amigo dele que morava perto da casa dele. Mas era um perto assim, que dava o que? Uns 4 5 quilômetros. Mas na época era difícil, né? Ou ia a cavalo ou a pé. E nesse caso ele quis ir a pé. Ele foi a pé e ele ficou conversando, e conversa vai, conversa vem. Acabou ficando tarde. Aí era umas 11h30, minha avó contava 11, 11h30. Aí ele pensou assim, nossa, tá ficando tarde, eu tenho que ir embora. Aí ele pegou e falou assim, não, vou embora. Aí ele pegou ele conversou com o cara, né? Falou assim, não, tá tarde, vou embora e tal. E o cara pegou e falou assim, não, rapaz, fica aqui, fica mais. Dorme aqui, amanhã cedo você vai, tá muito tarde e tal. Aí ele, não, vou embora que a mulher tá sozinha em casa e ele tinha filho pequeno. Aí ele pegou, acabou indo, né? Pegou, foi. E na época, o pessoal andava armado, só que ele não tinha levado arma, né? Ele não tinha levado nada. Só tinha levado uma bengala. E na bengala, antigamente, eles colocavam um punhal na bengala. Você distorcia a bengala, tinha uma faca, um punhal. E ele teve várias dessas, né? Minha avó contava que ele teve várias. Uma delas não era um punhal, era uma meia espada, uma faca grande assim, que corta dos dois lados, né? Aí é uma espada no caso, pequena, meia espada. E ele acabou levando isso aí. Ele sempre levava para todos os lugares. Ele encaixava e torcia, ficava de um jeito que se olhava era uma bengala normal. Não tinha como saber que tinha alguma coisa. Aí muitos faziam isso, né? Era como defesa na época, porque não tinha polícia igual hoje. Hoje tem em qualquer lugar você acha polícia, na época não. Aí beleza. Ele pegou e foi. Ele tá andando, aí quando de repente, ele passando por um caminho assim meio estreito, tinha muita árvore de um lado do outro, estava numa carvoaria. E no forno de fazer carvão, tinha uma coisa estranha no forno, grunhindo, que nem um porco. Grunhindo, grunhindo. E ele achou estranho, ele falou assim, mas que te acha que é isso? Que é isso que tá nesse forno aí? Aí ele pegou e, corajoso, né? Foi ver o que era. Eu ia ter essa coragem? Eu caía fora. Mas ele era muito corajoso, foi lá. Aí ele olhou, quando ele olhou, ele viu um. Não parecia ser um cara, parecia ser uma coisa esquisita dentro do forno. Ele disse que estava revirando no forno e comendo carvão. Comendo carvão e revirando e gritando e grunhindo. Aí ele disse que começou a estralar os ossos desse bicho lá, dessa criatura, e começou a sair pelo e se deformar inteiro. Ele disse que parecia ser uma pessoa, mas uma pessoa bem bizarra. Quando estava transformando, antes de transformar um pouco, mas não dava para ver direito que estava de noite. Aí beleza. Ele pegou e ficou na dele, falou assim, vou ver o que é isso direito. Ele, olhando assim, aí foi transformando, transformando, transformando. E ele falou que do nada pulou no meio da estrada, de dentro do forno pulou na estrada. Na hora que pulou, ele disse que não era nem um cachorro, nem. Não dava pra saber o que era direito. Porque parecia um macaco, um corpo de macaco com cabeça de cachorro. É isso que era estranho, tinha um corpo de macaco com cabeça de cachorro. Aí, nessa hora, ele assustou, né? Aí ele falou, nossa,
Ele falou, tô ferrado. Aí o que ele fez? Ele pegou e tirou a espada, a meia espada que ele tinha dentro da bengala. No que ele tirou, ele virou pro bicho e falou, você vai embora, que eu vou te matar. Aí o bicho pegou e só rodeando ele assim, começou a rodear ele. E minha avó falava, né, que ele era muito corajoso e ele enfrentava mesmo. Aí ele pegou e o bicho pegou e pulou nele. No que pulou nele, o bicho arranhava ele, mordia, arranhava, e ele batia de espada, batia de espada. E ele foi lutando com esse bicho, até o bicho revirou com ele, assim, rolando os dois. E ele acabou dando uma perfurada no suposto lobisomem, né? Que ele falou que é lobisomem, mas que um bicho estranho, um macacão grande com cabeça de cachorro, e foi transformado, que ele viu transformando. Aí ele conseguiu dar uma espetada no bicho de lado, assim, que o bicho sentiu aquilo e sentiu mais, né? Pegou e soltou ele, que ele estava atracado os dois, e saiu correndo. Aí no que ele saiu, esse bicho saiu correndo, aí ele tomou noção do que era, né? Ele falou assim, eu tenho que correr daqui também, né? Ele é corajoso e tudo, mas vai que esse bicho volta, ou ele tem mais com ele, ou alguma coisa. Aí o que ele fez? Ele pegou e saiu correndo para a casa dele. E para chegar na casa dele era muito difícil, porque ainda tinha ainda mais uns 2 quilômetros ainda. Aí vocês imaginam 2 quilômetros. Você andar correr 2 quilômetros no escuro, só a luz da lua clareando pouco, muito pouco, e naquele escuro, assim, naquele breu, ele ainda conseguiu chegar na casa, só que toda hora mexia no mato, mexia no outro mato, ele pensava, é o bicho que vai me pegar, o bicho também vai me tocaiar, o bicho vai me pegar, aí ele foi. Até ele conseguiu chegar na casa. Só que na casa, ele chamou a mulher, porque não é igual hoje que você leva uma chave, né? Na casa era fechada com tramela, com tranca. Você vinha e trancava por dentro. Então quando você trancava a casa por dentro, virava um forte, não tinha como você entrar. Para arrombar, não tinha nem como. A madeira, dessa grossura madeira, não tinha como você entrar. E lá fora gritando a mulher para poder abrir a porta, para abrir a porta. E aí a mulher pegou e abriu a porta, depois de um tempinho, né? Ele pegou e entrou pra dentro, aí ele falou, fecha a porta, ela foi e fechou. Aí ele foi contar o que aconteceu. Ele tava todo cortado de unha, todo rasgado, mordida e tudo. Aí ela pegou e foi tratar dele ali, dos ferimentos dele ali na hora, e ele contando tudo, como que aconteceu. E na época ele tinha as filhas pequenas, os filhos pequenos e a mulher. E ele pegou e acabou indo dormir com a mulher, né? E falou assim, vamos dormir e amanhã a gente acaba de ajeitar isso aí. Aí ele viu que não foi tanto assim também, que as unhadas, as mordidas não foi tão forte, né? Que por ele estar batendo no bicho também, o bicho não teve como pegar de jeito mesmo. Aí, beleza. Depois disso aí, ele pegou, dormiu. Aí quando ele acordou, no outro dia, o... chamou na porta, assim, já era assim umas 11 horas da manhã, chamou na porta. Aí a mulher dele atendeu, né, que era minha bisavó. Aí ela pegou, atendeu, foi um rapazinho, falou assim que, o tal agregado dele lá que trabalhava com ele, funcionário, ele não vai poder vir para trabalhar hoje não, porque ele tá muito machucado e ele acidentou e tal. Aí ele falou, não, tudo bem então. Ele perguntou ao rapazinho, né, precisa de alguma coisa e tal. Ele falou, não, só mandou esse recado. Aí pegou e foi embora. Aí minha avó contava que ele pegou e falou assim, não, o moço tá machucado e tudo, eu vou lá na casa dele para poder ajudar alguma coisa, né? Se ele precisa de alguma coisa. Aí ele pegou e foi, solidário, foi lá ver o que o funcionário tinha, né? Aí quando ele chegou lá, ele disse que o cara tava todo cortado de faca e tinha uma perfuração do mesmo sistema ali que ele lembrou que conforme ele espetou o bicho, foi do mesmo jeitinho, do mesmo esquema. Aí na hora ele falou assim, aí pegou e virou pro cara, ele manjou, né? Ele falou assim, aí tem. Aí ele virou pro cara e falou assim, não, eu vou. Você precisa de alguma coisa e tal? Ele falou, não precisa de nada, não, tá tudo bem. Ele pegou e falou, então tá bom.
Aí ele pegou e foi, despediu, foi embora. Aí chegando lá e contou pra minha bisavó, o cara aconteceu isso, isso, isso. E eu acho que ele que tava transformando. Porque ele não tem condição, as mesma coisa que aconteceu, ele tava. Os machucados, os ferimentos, trem tudo, e a acertada que eu dei. Aí ela pegou e falou assim, vamos ver, né? Aí ficou. Aí beleza, passou o dia, aí passou mais 2 dias, o cara sumiu, não apareceu mais. Aí ele pegou e foi ver de novo. Ele pegou, chamou outros camaradas, né? Não foi sozinho, não é bobo. Chamou mais gente, pegou e foi lá pra ver o que aconteceu. O cara sumiu. Aí quando ele chegou lá, não tinha ninguém na casa, o cara foi embora, não recebeu, nem esperou para receber o que trabalhou, nem nada, ele desapareceu. E não encontrou esse cara mais. O cara sumiu, desapareceu. E esse é o meu relato do meu avô lutou com o lobisomem. E espero que tenham gostado. E com certeza eu vou colocar muito mais. Eu tenho muita história de minha avó, muita história legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir. Até mais.